Você provavelmente já ouviu que beijar na boca é um instinto humano universal, algo que todas as culturas sempre fizeram desde o começo dos tempos. Mas isso não é verdade. Na realidade, cerca de 10% das sociedades humanas ao redor do mundo nunca desenvolveram o hábito de beijar na boca e algumas delas achavam a ideia absolutamente repugnante. Imagine tentar explicar para um guerreiro merinaco da Amazônia que você coloca sua língua dentro da boca de outra pessoa. Ele olharia para você com nojo genuíno, como se você tivesse descrito o hábito de lamber a sola de sapatos sujos. Para esses povos, o conceito de trocar saliva intencionalmente era tão bizarro quanto seria para você compartilhar um chiclete mastigado com um estranho no ônibus. Será que você sobreviveria um único dia tentando conquistar alguém sem poder encostar seus lábios nos dela? Então já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você está prestes a descobrir que o beijo na boca não nasceu do romance. Não foi inventado por amantes apaixonados sob a luz da lua. A verdade é muito mais estranha, muito mais prática e, em alguns casos, muito mais nojenta do que você imagina. O ato que hoje parece tão natural, tão instintivo, tão carregado de emoção, tem uma história repleta de rituais bizarros, proibições religiosas, teorias científicas absurdas e acidentes culturais. Enquanto você está aí, confortável na sua cama, com seus lábios hidratados e sua boca escovada, pense em como seria diferente se você tivesse nascido em outra época. Você teria aprendido a beijar da mesma forma? Ou teria crescido achando isso uma prática suja, perigosa, até demoníaca? A resposta vai te surpreender, porque o beijo que você conhece, aquele beijo cinematográfico, prolongado, cheio de significado, é uma invenção relativamente recente. Antes disso, beijar podia significar submissão, hierarquia, transferência de alma, teste de fidelidade ou até mesmo contrato social. Em algumas culturas antigas, você beijaria os pés de um rei, mas nunca ousaria tocar os lábios de um igual. Em outras, você cheiraria profundamente o rosto de alguém, mas acharia repulsivo encostar sua boca na dela. E tem mais, o beijo carrega consigo uma carga microbiológica que faria qualquer germofóbico desmaiar. Cada vez que você beija alguém, está trocando milhões de bactérias, vírus adormecidos, partículas de comida microscópicas e informações químicas que seu cérebro processa sem que você perceba. É nojento? Talvez. É fascinante? Com certeza. Então hoje à noite você vai viajar através de milênios, de continente em continente, de lábio em lábio, descobrindo quando, como e por que as pessoas começaram a beijar na boca. Você vai sentir o gosto amargo de vinho barato misturado com alho em Roma. Vai ouvir os sussurros escandalizados de monges medievais, condenando o beijo como pecado mortal. Vai ver cientistas vitorianos tentando medir o beijo com instrumentos de bronze. E vai descobrir que, no fundo, você beija por razões que nem imagina. Prepare-se, porque o que você acha que sabe sobre o beijo está prestes a ser destruído, reconstruído e finalmente compreendido. E quando terminarmos, você nunca mais vai olhar para um beijo da mesma forma. Você vai sentir cada textura, cada sabor, cada troca química acontecendo ali, naquele simples ato que conecta dois seres humanos de uma forma que nenhuma outra espécie no planeta consegue replicar completamente. A história do beijo é a história da humanidade tentando entender a si mesma através do toque mais íntimo possível. E você está prestes a vivê-la, segundo por segundo, sensação por sensação. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar fresco entrando pelas suas narinas. Relaxe sua mandíbula.
E deixe sua língua descansar naturalmente dentro da sua boca, porque a jornada começa agora, há mais de 5.000 anos, numa terra de tijolos de barro e rios que já não existem mais. Você acorda numa manhã abafada na Mesopotâmia por volta de 1.500 anos antes de Cristo. O sol já está alto, atravessando a poeira dourada que paira eternamente sobre a Babilônia. Você não é ninguém importante aqui, apenas mais um escriba aprendiz que passa os dias copiando textos cuneiformes em tabuletas de argila úmida. Seus dedos estão sempre sujos de barro, suas costas doem de ficar curvado sobre o trabalho e o cheiro constante de estrume seco queimando como combustível gruda na sua garganta. Mas hoje é diferente. Hoje você vai copiar algo que fará você corar, mesmo sob a pele já bronzeada pelo sol escaldante. São textos antigos, transmitidos de geração em geração, que descrevem rituais, leis e, surpreendentemente, atos de intimidade. E lá, entre instruções sobre comércio de cevada e punições para ladrões de ovelhas, está ele, o primeiro registro escrito de um beijo na boca da história humana. A tabuleta descreve algo chamado de toque dos lábios ou pressão da boca. Mas não se emocione pensando em romance. O contexto é frio, transacional, quase burocrático. O beijo que você está lendo não é entre amantes iguais apaixonados. É um ato de submissão, quando um vassalo encontra seu senhor, quando um devedor reconhece sua dívida, quando alguém inferior demonstra respeito a alguém superior, eles se aproximam e pressionam seus lábios nos lábios do outro. É hierarquia tornada física. Você consegue sentir o gosto disso? A umidade salgada dos lábios de outra pessoa, o hálito carregado de alho fermentado e cerveja de tâmaras azeda. O constrangimento de ter que se curvar, se aproximar, fechar os olhos e tocar sua boca na boca de um homem que possui poder sobre sua vida. Não há paixão aqui. Há apenas protocolo, sobrevivência social. Ao seu redor, a cidade ferve de atividade. Você ouve o mugido distante de bois sendo conduzidos para o mercado, o grito agudo de vendedores anunciando figos secos e mel selvagem. O cheiro de peixe do Eufrates, misturado com especiarias exóticas do comércio com a Índia, cria uma nuvem olfativa densa, quase tangível. Suas sandálias de couro cru deixam os pés cobertos de poeira vermelha que gruda entre os dedos. Mas voltemos ao beijo. Por que diabos os mesopotâmicos desenvolveram esse costume? A teoria mais aceita sugere algo perturbador. O beijo pode ter evoluído do ato de cheirar. Muitas culturas antigas e algumas modernas cumprimentam-se cheirando o rosto do outro, respirando fundo perto da bochecha ou da testa. É uma forma de reconhecimento químico, de identificar alguém pelo seu odor único. O beijo pode ter sido simplesmente a evolução natural disso. Um cheiro que foi longe demais, virando toque. Imagine a cena. 2 mercadores se encontram após meses separados. Um deles se inclina para cheirar o rosto do amigo. Identificar se ainda carrega o perfume familiar de óleo de cedro e fumaça de cozinha. Mas se inclina perto demais. Os lábios roçam. Não é desagradável. Na verdade, há algo curiosamente íntimo nisso, algo que transmite confiança de forma mais poderosa que qualquer palavra. E assim, acidentalmente, nasce um costume. Mas a Mesopotâmia não inventou o romance do beijo. Longe disso. Os textos que você copia falam do beijo como ferramenta política, como selo de contratos, como símbolo de vassalagem. Há até menções de beijar os pés de estátuas de deuses, de beijar o chão diante de templos, de beijar anéis de autoridade. O beijo aqui é poder cristalizado em saliva. Você termina de gravar os símbolos na argila mole e coloca a tabuleta para secar ao sol. Suas mãos tremem um pouco. Não de cansaço, mas de algo estranho. Uma sensação estranha de estar tocando em algo importante, algo que vai ecoar através de milênios. Você não pode saber disso, claro.
Você é apenas um escriba suado e irrelevante numa cidade que um dia será apenas ruínas, soterradas sob metros de areia iraquiana. Mas o que você gravou ali, naqueles triângulos e cunhas pressionados na argila, é o primeiro registro permanente de um ato que bilhões de seres humanos futuros vão praticar sem pensar duas vezes. Um ato que vai ganhar camadas e camadas de significado, que vai ser proibido e celebrado, cientificamente estudado e romanticamente glorificado. À noite, você se deita no seu colchão de junco trançado no calor insuportável que nunca realmente passa, mesmo depois que o sol desaparece. Você ouve o farfalhar de ratos nas paredes de barro seco, o zumbido persistente de mosquitos perto da sua orelha e pensa brevemente sobre aquelas palavras que copiou, sobre lábios tocando lábios, sobre o estranho poder de um gesto tão simples. Você não sabe, mas está vivendo no berço de algo gigantesco. A Mesopotâmia não apenas inventou a escrita, a roda, as primeiras cidades e códigos de lei. Ela também foi a primeira civilização a registrar, de forma permanente e indelével, o ato do beijo. E esse registro vai sobreviver a impérios, a religiões, a eras inteiras de transformação humana. Porque em 5.000 anos, alguém vai desenterrar essas tabuletas, vai decifrá-las com cuidado reverente e vai descobrir que você esteve aqui, suando sob o sol mesopotâmico, gravando a história de como as pessoas começaram a tocar seus lábios uns nos outros. E essa pessoa vai se perguntar, assim como você está se perguntando agora, deitado no escuro sufocante da noite babilônica, por que fazemos isso? O que nos compele a pressionar nossa boca na boca de outra pessoa? A resposta ainda está longe, mas a pergunta acaba de ser gravada em argila para a eternidade. Você está em Roma agora, no ano 150 depois de Cristo, e o cheiro de alho fermentado misturado com vinho barato está em toda parte. Não é metáfora, é literal. Cada pessoa que passa por você na rua exala essa combinação pungente, porque a dieta romana básica consiste em pão embebido em vinho, cebolas cruas, alho em quantidades absurdas e, se você tiver sorte, um pedaço de queijo de cabra que já viu dias melhores. O hálito das pessoas aqui seria considerado arma biológica nos padrões modernos. Mas os romanos beijam, muito, obsessivamente até. E eles têm um sistema inteiro, uma taxonomia do beijo que faria qualquer cientista moderno sentir orgulho. Existem 3 tipos principais, cada um com seu nome específico, sua função social, seu nível de intimidade permitido. Você precisa aprender todos, se quiser sobreviver socialmente nesta cidade de mármore e esgoto a céu aberto. Primeiro, o ósculum. Este é o beijo casto, o beijo de cumprimento, o beijo que você dá no rosto de um amigo, de um parente, de alguém que você respeita, mas não quer devorar. É como o beijo que brasileiros modernos dão de lado, mas os romanos levam isso muito mais a sério. Você vê isso acontecendo constantemente no fórum. Homens de toga branca se aproximam, seguram os ombros um do outro e plantam um ósculum firme na bochecha. O som é audível, um estalo úmido que ecoa entre as colunas de pedra. Depois vem o basium, o beijo nos lábios, mas ainda relativamente inocente. Este é o beijo que você dá na sua esposa na frente de outras pessoas, o beijo que sela um acordo comercial, o beijo que demonstra afeto sem cruzar para o território perigoso da luxúria pública. É fechado, breve, quase formal, mas está nos lábios e isso significa algo. Significa confiança, intimidade, um laço que vai além da mera cortesia, e então, sussurrado em cantos escuros, praticado apenas em quartos trancados, existe o suavium. Este é o beijo profundo, o beijo de língua, o beijo que envolve saliva e respiração pesada, e mãos que vagueiam. Este é ilegal em público, claro. Roma pode ser muitas coisas, mas mantém certas aparências de decência. O suavium é para amantes, para a escuridão.
para momentos onde a civilização romana civilizada momentaneamente se esquece de suas próprias regras. Você está caminhando pela via sacra quando sente o cheiro antes de ver a cena. É garum, aquele molho de peixe fermentado que os romanos despejam em absolutamente tudo. Mas desta vez está misturado com algo mais, algo adocicado e enjoativo. É mel silvestre combinado com vinho de tâmaras importado do Egito. E está vindo da boca de um senador corpulento que acabou de plantar um basium entusiasmado nos lábios de outro senador. O hálito dele é tão forte que você pode sentir de onde está, a 3 metros de distância. É uma combinação de garum, alho assado, vinho azedo e algo que cheira suspeitosamente como dentes podres. Porque sim, higiene dental romana é basicamente inexistente. As pessoas mais sofisticadas mascam folhas de hortelã ou pastilhas de resina de pinheiro para disfarçar o fedor, mas não funciona muito bem. O resultado é um hálito que poderia derrubar um cavalo de guerra. E ainda assim, eles beijam, constantemente. É parte essencial da vida social romana. Você beija seus amigos, seus parentes, seus patronos, seus clientes, seus parceiros de negócio. Você beija estátuas de imperadores, você beija anéis de autoridade, você beija a mão de matronas respeitáveis. Roma é uma civilização construída sobre mármore, conquista militar e saliva compartilhada. Mas aqui está a parte fascinante. Os romanos entendiam que beijar transmitia algo além de afeto. Eles sabiam, de forma intuitiva, que doenças podiam ser passadas através do beijo. Há registros médicos da época alertando sobre os perigos de beijar pessoas com feridas na boca, com febres suspeitas, com aquela tosse úmida que nunca melhora. Eles não tinham teoria dos germes, claro, mas tinham observação empírica suficiente para perceber padrões. E havia regras, tantas regras. Um escravo não podia beijar um cidadão livre nos lábios, apenas na mão ou no pé. Uma mulher casada não podia dar um suave em público, nem mesmo no próprio marido, sob pena de ser considerada impudica, sem pudor. Um homem romano de respeito não beijava outros homens nos lábios, a menos que fossem parentes próximos, e mesmo assim, apenas em ocasiões específicas. Você para numa esquina onde um vendedor ambulante oferece pastilhas de hálito, pequenos tabletes feitos de resina de terebinto, mirra e mel cristalizado. Elas custam 2 asses, uma pechincha considerando o serviço que prestam. Você compra uma, coloca na boca e sente o amargor da resina misturado com a doçura artificial do mel velho. Não é agradável, mas é melhor que o gosto residual de cebola crua que estava dominando sua boca. Porque você vai precisar beijar alguém hoje. É esperado. É parte do protocolo. Se você encontrar seu patrono, o homem que te dá trabalho e proteção, você vai precisar se curvar, segurar os ombros dele e plantar um basium respeitoso nos lábios dele. E os lábios dele vão estar úmidos de vinho, ásperos de pele ressecada pelo sol mediterrâneo, e vão carregar o gosto de todas as coisas estranhas que ele comeu no café da manhã. À tarde, você testemunha uma cena que ficaria famosa se fosse capturada. Um jovem casal, claramente apaixonado, roubando um momento no pórtico de um templo. Eles pensam que ninguém está olhando. Estão errados. Mas o que você vê é genuíno, quase desesperado. É um suave, um não autorizado, arriscado, potencialmente escandaloso. Ela tem as mãos no rosto dele, ele tem os dedos entrelaçados no cabelo dela. E por um momento, você vê o que o beijo pode ser quando não é protocolo, quando não é hierarquia, quando é apenas 2 pessoas tentando se fundir numa coisa só. E então, um guarda passa, bate a lança no chão com força e o casal se separa rapidamente, ela corando intensamente, ele tentando parecer casual. Mas você viu e você entendeu. Roma pode ter sistematizado o beijo, pode ter criado regras e categorias e protocolos sociais em torno dele, mas não conseguiu domesticar completamente o que o beijo realmente é.
uma explosão química de desejo que ignora todas as leis do Senado. Você volta para casa quando o sol começa a se pôr, tingindo o tibre de laranja e roxo. Sua boca ainda tem gosto de resina de terebinto. Suas roupas cheiram a suor, garum e poeira de mármore. E você pensa, enquanto caminha pelas ruas já se esvaziando, que Roma transformou o beijo em instituição. Mas será que capturou sua essência? Ou apenas criou uma gaiola civilizada para algo fundamentalmente selvagem? Você abre os olhos sob o calor denso da Índia védica por volta do século IV d.C. O ar está pesado de umidade e perfume, uma combinação embriagante de jasmim, sândalo queimando em braseiros de bronze e algo mais animal, mais primitivo, suor humano misturado com óleos aromáticos aplicados na pele nua. Você está num palácio, não como visitante importante, mas como estudante de um mestre em artes eróticas. E hoje a lição é sobre algo que os indianos levam mais a sério que qualquer outra civilização na história: o beijo. Aqui, o beijo não é apenas um ato. É uma arte catalogada, estudada, aperfeiçoada, através de gerações de observação meticulosa. Enquanto Roma tinha 3 tipos de beijos, a Índia tem mais de 30. 30. Cada um com seu nome em sânscrito, sua técnica específica, seu momento apropriado, seu efeito pretendido no corpo e na mente do receptor. Você está prestes a aprender que tudo o que pensava saber sobre beijar é primitivo, rudimentar, quase infantil, comparado ao conhecimento acumulado aqui. Seu mestre é um homem magro, com olhos intensos e mãos que se movem como pássaros enquanto fala. Ele está te ensinando através do Kama Sutra, mas não apenas aquela versão aguada e mal traduzida que ocidentais futuros vão giggling ler em livrarias. Não. Você está estudando o texto original, denso, poético, terrivelmente específico sobre cada aspecto da união humana. E um capítulo inteiro é dedicado ao beijo. Existem 3 tipos de beijos baseados na idade e experiência. Ele começa, sua voz suave como seda, deslizando sobre pedra. O beijo nominal, usado por jovens inexperientes, onde os lábios apenas se tocam, sem pressão, sem movimento. É quase não beijo, um reconhecimento tímido da possibilidade de intimidade. Você consegue imaginar 2 adolescentes, talvez em seus 13 ou 14 anos, roçando lábios pela primeira vez, sem saber o que fazer, congelados entre o desejo e o medo. O toque é tão leve que mal acontece, como asas de borboleta se esbarrando no ar. Depois vem o beijo palpitante. Ele continua, onde os lábios se movem, mas apenas um dos parceiros é ativo. O outro permanece passivo, recebendo, sentindo. Este é para quando há diferença de experiência, quando um ensina e outro aprende. E então ele descreve o beijo tocante, onde ambos os lábios se movem ativamente, onde há reciprocidade, exploração mútua, um diálogo sem palavras acontecendo através de pressão e movimento, e saliva compartilhada. Este, ele diz, é para iguais apaixonados. Mas isso é apenas o começo. Existem beijos classificados por localização no corpo. O beijo nominal pode ser aplicado não apenas nos lábios, mas na testa, nas bochechas, nos olhos, no peito, nos seios, nas mãos, nas coxas. Cada localização muda o significado, a intensidade, a resposta esperada. Um beijo na testa é proteção e ternura. Um beijo no peito é posse e desejo. Um beijo nos olhos fechados é adoração quase religiosa. Seu mestre te leva até uma parede onde pinturas detalhadas ilustram técnicas avançadas. Observe o beijo pressionado, ele diz, apontando para uma imagem de 2 amantes com lábios esmagados um contra o outro, com força visível. Aqui o lábio inferior é capturado entre os lábios do parceiro e pressionado com vigor. Não é gentil, é consumo. Você vê o beijo virado, onde as cabeças se inclinam profundamente para os lados, permitindo que línguas alcancem profundidades impossíveis em beijos normais. Vê o beijo pressionado para cima,
onde uma pessoa levanta o rosto da outra segurando o queixo firmemente, forçando ângulo e intensidade. Vê o beijo em movimento, onde os lábios nunca param quietos, deslizando constantemente, criando fricção e calor. O cheiro no ambiente está ficando mais intenso. Incenso de nardo está queimando agora, misturado com óleo de patchouli. Você ouve o tinir distante de braceletes de ouro em pulsos femininos, o sussurro de seda se movendo em corredores adjacentes, o canto baixo de um músico praticando escalas numa cítara de 7 cordas. Mas os mais importantes, seu mestre diz, baixando a voz como se compartilhasse segredo sagrado, são os beijos que despertam paixão específica. Ele descreve o beijo de combate, onde 2 amantes literalmente competem, mordendo gentilmente os lábios um do outro, tentando dominar, estabelecer controle. Descreve o beijo tremulante, onde um dos parceiros coloca a língua do outro em sua boca e a chupa ritmicamente, provocando sensações que ecoam em outras partes do corpo. E então vem algo que faria qualquer romano desmaiar de choque. O beijo classificado por intensidade de mordida. Existe o beijo com mordida escondida, onde os dentes apenas pressionam sem deixar marca. O beijo com mordida inchada, onde a pressão é forte o suficiente para deixar os lábios vermelhos e levemente machucados. O beijo com mordida pontiaguda, onde um ponto específico é capturado entre os dentes e beliscado até doer. E o beijo com mordida coralina, onde uma fileira de pequenas marcas de dentes é deixada como prova visual do encontro. Você está começando a suar, e não é apenas o calor tropical. É a intensidade do conhecimento sendo despejado sobre você. Os indianos não apenas beijam, eles estudam beijar como você estudaria matemática ou astronomia. Há diagramas, há textos de referência, há mestres dedicados a ensinar as sutilezas de cada variação. O beijo não é apenas prazer, seu mestre explica, caminhando em círculos ao seu redor. É comunicação, é diagnóstico. Através do beijo, você descobre o temperamento do seu parceiro, o estado de seu desejo, a profundidade de sua excitação. Um amante habilidoso pode ler humor, saúde, até fertilidade através das nuances de um beijo. Ele te conta sobre o conceito de rasa, o sabor emocional que cada ação carrega. Um beijo pode ter o rasa de Shringar, o erótico, ou Karuna, o compassivo. Ou Vira, o heróico, quando é roubado em momento de perigo ou proibição. Cada rasa muda tudo sobre como o beijo deve ser executado e recebido. Você passa o resto do dia estudando textos, memorizando nomenclaturas, observando demonstrações em esculturas que adornam pilares do palácio. Vê corpos entrelaçados em pedra, capturando momentos de paixão com detalhe anatômico surpreendente. Não há vergonha aqui, nenhum senso de pecado ou impropriedade. Há apenas estudo sério de uma das atividades mais fundamentais da existência humana. À noite, sentado no pátio interno, onde uma fonte murmura suavemente e pavões gritam ocasionalmente nas árvores próximas, você reflete sobre tudo o que aprendeu. A Índia transformou o beijo em ciência sem tirar sua magia. Catalogou sem destruir o mistério. Criou um mapa detalhado de território que permanece, mesmo assim, selvagem e inexplorado a cada novo encontro. Você morde uma fruta doce, manga madura, pingando suco dourado pelos seus dedos, e imagina beijar alguém aplicando tudo esse conhecimento. Seria transcendente? Ou a consciência de cada técnica destruiria a espontaneidade que faz o beijo realmente funcionar? Talvez, você pensa, a verdadeira sabedoria seja estudar profundamente para depois esquecer tudo e deixar o corpo liderar. O som distante de tambores marca o fim do dia. Você fecha os olhos, sentindo a brisa noturna finalmente trazendo alívio do calor. E sabe que amanhã haverá mais lições, mais técnicas, mais nomes em sânscrito para memorizar. Porque na Índia Védica, você nunca termina de aprender sobre o beijo.
É estudo de uma vida inteira, arte infinitamente refinável, mistério perpetuamente aprofundável. Você acorda numa cela de monastério na Inglaterra medieval, ano 1200 depois de Cristo. O frio é brutal, penetrante. O tipo de frio úmido que entra pelos ossos e se instala na medula. Não há aquecimento aqui. Apenas paredes de pedra suando condensação e uma janela minúscula por onde entra um vento cortante que cheira a estrume de porco e palha mofada. Você puxa o cobertor áspero de lã, não processada, mais perto do corpo e tenta ignorar a coceira constante dos piolhos que chamam esse tecido de lar. Mas o frio físico não é nada comparado ao terror que domina esta época. Porque você está vivendo numa era onde o beijo se tornou arma do diabo, porta de entrada para a danação eterna, pecado tão grave que pode te custar anos de penitência ou, em casos extremos, sua própria vida. A Igreja Católica medieval olha para o beijo na boca com horror genuíno e você está prestes a descobrir exatamente por quê. O sino toca para a missa matinal. Você se arrasta da cama, seus pés descalços tocando pedra gelada que parece sugar o calor diretamente da sua carne. Você se veste rapidamente. As roupas pesadas e úmidas nunca realmente secam neste clima miserável e se junta aos outros monges na procissão silenciosa até a capela. O cheiro deles é intenso, um funk concentrado de corpos que não se banham há meses, misturado com o odor adocicado de incenso barato, queimando perpetuamente para mascarar a realidade olfativa da vida medieval. Durante a missa, o padre fala sobre luxúria, sempre sobre luxúria. É a obsessão da Igreja medieval, o pecado que parece atormentar a hierarquia católica dia e noite. E hoje, especificamente, ele fala sobre o ósculum, o beijo. Mas não aquele ósculum romano civilizado e categorizado. Não. Ele fala sobre o beijo como ferramenta de Satanás, como o próprio ato através do qual demônios podem entrar no corpo humano. A boca, ele troveja, sua voz ecoando nas abóbadas de pedra. É caverna de iniquidade. É por ela que entram as mentiras, as blasfêmias, as palavras impuras. E quando duas bocas se encontram, quando dois pecadores pressionam suas cavernas de impureza uma contra a outra, eles abrem portal duplo para as forças infernais. Você sente o frio ficando mais intenso, mas agora é frio de medo, não apenas de temperatura, porque você beijou alguém. Há 3 meses, você beijou uma camponesa de bochechas rosadas e olhos claros que te ofereceu pão fresco quando você estava passando pelo vilarejo dela. Foi um beijo rápido, quase inocente, apenas um toque de lábios enquanto ela sorria. Mas agora, ouvindo o padre, você se convence de que aquele momento abriu sua alma para a possessão demoníaca. A Igreja medieval tem teoria teológica elaborada sobre por que beijar é perigoso. Segundo os textos que os monges estudam em latim denso, o beijo mistura os vapores de 2 pessoas, os humores que emanam dos corpos e carregam características espirituais. Quando você beija alguém em estado de pecado, você literalmente absorve parte desse pecado através da troca de vapores. É contaminação espiritual física. E tem mais. A língua é órgão particularmente perigoso. É com ela que provamos o mundo, que formamos palavras, que expressamos desejo. Quando a língua de uma pessoa toca a língua de outra, há transferência direta de tentação, de pensamentos impuros, de inclinações pecaminosas. É por isso que o beijo francês, como será chamado futuramente, é considerado absolutamente proibido, punível com penitências severas. Você passa o dia copiando manuscritos na scriptorium, seus dedos entorpecidos segurando pena de ganso molhada em tinta ferrogálica que mancha sua pele de preto permanente. O texto que você copia hoje é tratado sobre pecados da carne, e a sessão inteira dedicada às graduações de culpa no beijo. Um beijo na bochecha entre parentes é tolerável, embora não encorajado. Um beijo nos lábios entre esposos é aceitável apenas se for casto,
breve, sem paixão envolvida. Mas qualquer beijo que envolva a abertura de boca, que dure mais que 3 segundos, que seja acompanhado de toque em outras partes do corpo, isso é pecado mortal, equivalente à fornicação. As punições descritas fazem seu estômago embrulhar. Para um beijo proibido, você deve jejuar por 40 dias, comendo apenas pão e água. Deve se autoflagelar com chicote de couro trançado todas as sextas-feiras por 1 ano. Deve dormir no chão de pedra sem cobertor durante os 3 meses de inverno. E deve confessar publicamente seu pecado diante da congregação inteira, descrevendo em detalhes o ato e a luxúria que o motivou. Você ouve passos se aproximando. É o prior, homem severo com face magra e olhos fundos, que parecem ver através de você. Ele para ao seu lado, observa o texto que você está copiando e assente aprovadoramente. Então, sem aviso, ele pergunta: você já foi tentado pelo demônio do ósculum impuro? Seu coração dispara. Você quer mentir, mas mentir para um superior da igreja é pecado adicional, possivelmente pior que o beijo original. Você engole seco, sente o gosto de bile azeda subindo e murmura: uma vez, padre, há meses. Foi breve. O silêncio que segue é torturante. Você ouve goteiras pingando em algum lugar distante, o arrastar de correntes enquanto alguém ajusta a suspensão de um candelabro, o guinchar agudo de um rato correndo entre as vigas do teto. Finalmente o prior fala: você confessou? Não, padre. Então está em estado de pecado mortal há 3 meses. Sua alma está preta como carvão, aberta para invasão demoníaca a qualquer momento. Ele coloca uma mão ossuda no seu ombro e você sente o peso de séculos de culpa católica esmagando para baixo. Você confessará amanhã e começará a penitência imediatamente. Naquela noite, deitado no chão frio da sua cela, como primeira parte da penitência, você pensa na camponesa de bochechas rosadas. Pensa em como aquele beijo foi doce, quente, humano. Pensa em como algo tão simples, tão aparentemente inofensivo, pode ser transformado em portal para o inferno pela teologia medieval. E você se pergunta, tremendo de frio e medo: quantas pessoas estão vivendo em terror similar? Quantos casais se amam, mas evitam beijar por medo de danação? Quantos seres humanos estão negando uma das expressões mais básicas de afeto porque a igreja decidiu que lábios tocando lábios é convite para Satanás? A resposta é milhões. Durante quase 1000 anos, a Europa cristã viveu sob essa sombra de culpa e medo. O beijo foi exilado do reino do aceitável, empurrado para as margens, praticado apenas em segredo, seguido de confissão e autoflagelação. A intimidade humana foi patologizada, demonizada, transformada em crime contra Deus. Você finalmente adormece, mas seus sonhos são atormentados. Você sonha com bocas abertas como feridas, com línguas como serpentes, com saliva que queima como ácido. Sonha que está beijando e sua boca se enche de enxofre, que suas gengivas começam a sangrar fogo, que sua língua se transforma em brasa viva. Acorda gritando, coberto de suor frio, apesar da temperatura congelante. E entende, de forma visceral e terrível, o que a Idade Média fez com o beijo. Transformou prazer em pecado, intimidade em iniquidade, amor em luxúria condenável. Vai levar séculos para a humanidade se recuperar dessa demonização. E algumas culturas, alguns indivíduos, nunca vão se recuperar completamente. Você acorda numa praia da Polinésia, século XVIII. E o mundo aqui é tão diferente que sua mente medieval leva alguns segundos para processar. O sol está quente, mas não brutal, filtrado por palmeiras que balançam suavemente com a brisa do oceano. O ar cheira a sal marinho, flores de tiaré e peixe sendo grelhado em algum lugar próximo. Você ouve o som constante das ondas.
o grito de aves marinhas e vozes humanas conversando numa língua que soa como música, cheia de vogais arredondadas e consoantes suaves. Mas algo está acontecendo que te deixa completamente confuso. Um homem e uma mulher se aproximam, claramente em relacionamento amoroso, claramente íntimos. Eles param na sua frente sorrindo e então fazem algo que você nunca viu antes. Pressionam seus narizes um contra o outro, respiram fundo, inalam o ar ao redor do rosto do parceiro. Eles ficam assim por longos segundos, olhos fechados, narinas dilatadas, cheirando profundamente. E então se separam, sorrindo ainda mais amplamente, completamente satisfeitos. Você acabou de testemunhar o ronge, ou rone, dependendo da ilha específica, a forma polinésia de demonstrar afeto íntimo. E aqui está o choque. Eles não têm conceito de beijar na boca, nenhum. Quando você tenta explicar através de gestos, quando você aponta para seus próprios lábios e faz movimento de pressionar contra os lábios de alguém imaginário, eles recuam com expressões de nojo genuíno. Uma mulher mais velha, vendo sua demonstração, faz cara de quem cheirou algo podre. Ela vira para outra pessoa e diz algo em tom claramente repulsivo. Você não entende as palavras exatas, mas a mensagem é universal. Ela acha a ideia de beijar na boca absolutamente repugnante. É como se você tivesse sugerido lamber o chão ou comer insetos vivos. E os polinésios não estão sozinhos. Você viaja agora através de décadas, visitando cultura após cultura que nunca desenvolveu o beijo na boca. Você está com os Merinaco da Amazônia. E quando pergunta sobre beijar, um guerreiro ri e diz algo que o intérprete traduz como: por que alguém colocaria a boca onde a comida entra na boca de outra pessoa? Isso é nojento. É trocar cuspe. É trocar restos de comida. Ele faz gesto de vômito para enfatizar o ponto. Entre os Sirionó da Bolívia, você descobre que eles têm zero interesse em beijar lábios. Quando europeus chegaram e tentaram introduzir o costume, os Sirionó acharam isso hilariante primeiro, depois perturbador. Um ancião explica: a boca é para comer, para falar, para cantar, não é para tocar em outra boca. Isso mistura salivas, e saliva carrega doenças, carrega espíritos ruins, carrega a essência do que você comeu. Você viaja para partes da África Central onde tribos também nunca beijaram na boca. Aqui, a lógica é similar, mas com nuances diferentes. Um xamã te explica que a saliva é fluido poderoso, carregado de força vital. Desperdiçar saliva, misturá-la desnecessariamente com a de outra pessoa, isso é gastar sua própria energia de vida. É considerado ato tolo, potencialmente perigoso. Entre os Tonga de Moçambique, você testemunha casais demonstrando afeto de formas completamente diferentes. Eles acariciam rostos, esfregam narizes, colocam testas juntas, cheiram profundamente o pescoço um do outro, mas lábios, nunca. Quando você pergunta por quê, uma mulher jovem responde com franqueza: vocês europeus são estranhos. Vocês comem com a boca, cospem com a boca, vomitam com a boca quando estão doentes. E então querem colocar essa mesma boca na boca de alguém que amam? Isso não faz sentido. E ela tem um ponto. Pensando bem de perspectiva puramente prática, beijar na boca é objetivamente nojento. Você está literalmente trocando saliva, que contém bactérias, restos de comida, células mortas da sua boca. Você está expondo sua mucosa oral, altamente permeável e vulnerável, diretamente à mucosa oral de outra pessoa. É vetor perfeito para a transmissão de doenças, parasitas, infecções, mas ainda há mais culturas para visitar. Entre os somalis, você encontra povo nômade que considera beijar na boca prática de animais, não de humanos civilizados. Cachorros lambem bocas, um pastor te diz com desdém. Humanos não fazem isso. Diz, eles têm suas próprias formas de intimidade. Sussurrar poesia no ouvido, acariciar cabelo, segurar mãos por longos períodos, mas beijar? Impensável.
Os mongóis tradicionais também evitavam beijar na boca, preferindo cheirar rostos e tocar testas. Genghis Khan e seus descendentes conquistaram meio mundo conhecido sem nunca plantar um beijo nos lábios de seus parceiros. A intimidade para eles era expressa através de outros meios. Compartilhar leite fermentado de égua do mesmo recipiente, dormir lado a lado sob o céu aberto, montar juntos por dias através das estepes. Você está começando a perceber algo profundo. O beijo na boca não é instintivo, não é universal, não é comportamento humano inato como rir ou chorar. É cultural, aprendido, transmitido de geração em geração. E nas culturas onde nunca foi transmitido, as pessoas vivem vidas perfeitamente felizes, amorosas, íntimas, sem nunca pressionar seus lábios nos lábios de outra pessoa. De volta à Polinésia, você observa um casal jovem demonstrando afeto profundo. Eles estão sentados próximos, com testas tocando, narizes pressionados lado a lado, respirando sincronizadamente. Há intimidade intensa aqui, conexão palpável. Eles estão trocando hálito, cheirando a essência um do outro, compartilhando ar. E quando finalmente se separam, ambos estão sorrindo com satisfação genuína. Não há beijo, mas há amor. Não há saliva compartilhada, mas há intimidade. E você percebe que talvez o beijo na boca seja menos sobre biologia e mais sobre construção cultural. É convenção que algumas sociedades adotaram e outras rejeitaram, sem que isso fizesse qualquer diferença na capacidade humana de formar laços profundos, de expressar desejo, de demonstrar amor. Um ancião polinésio, notando sua contemplação, se aproxima. Ele coloca a mão no seu ombro e diz, em português, surpreendentemente bom aprendido de missionários: vocês que beijam na boca pensam que nós perdemos algo, mas nós pensamos que vocês são os que perdem. Cheirar é mais íntimo que beijar. Quando você cheira alguém, você captura a essência real deles, não só o gosto de saliva. Você sabe o que comeram, se estão saudáveis, se estão com medo ou excitados. O nariz sabe verdades que a boca nunca descobre. Ele está certo? Você não sabe. Mas agora, deitado na areia morna, enquanto o sol se põe tingindo o céu de laranja e rosa, você entende que a humanidade encontrou 1000 maneiras diferentes de expressar o que palavras não conseguem capturar. E beijar na boca é apenas uma delas, nem melhor nem pior, apenas diferente. Você está num laboratório vitoriano em Londres, ano 1885, e o cheiro é uma combinação perturbadora de formol, madeira envernizada e corpos humanos não completamente limpos. A era vitoriana está obcecada com ciência, com classificar e medir e explicar absolutamente tudo através de metodologia racional. E agora, finalmente, alguém decidiu aplicar o método científico ao beijo. O resultado é tão absurdo quanto fascinante. Você está assistindo o professor Cornelius Blackwood, um homem de barba espessa e óculos redondos que refletem a luz de lâmpadas a gás. Ele está cercado por instrumentos de bronze polido, diagramas anatômicos nas paredes e algo que parece suspeitosamente com 2 manequins de cera com bocas abertas, conectados por sistema de tubos de borracha. Ele está tentando, com seriedade científica absoluta, explicar por que humanos beijam. Cavalheiros, ele declara para uma audiência de outros cientistas igualmente barbados, minha pesquisa indica que o beijo é vestígio comportamental de nossa herança primitiva. Especificamente, é resquício de práticas canibalísticas. Você quase engasga. Ele realmente disse canibalismo? Ele continua, ajustando os óculos. Considerem, nossos ancestrais primitivos, ao matar e consumir inimigos, naturalmente mordiam primeiro o rosto, pois é a parte mais acessível do corpo humano prostrado. Com o tempo, à medida que nos civilizamos e abandonamos o canibalismo literal, a mordida facial evoluiu para o beijo, mantendo o gesto, mas removendo o consumo real de carne.
A teoria é tão absurda que você tem que cobrir a boca para não rir. Mas ele está completamente sério. Ele tem diagramas mostrando progressão evolucionária da mordida ao beijo, com ilustrações de homens das cavernas mordendo rostos que gradualmente se transformam em vitorianos polidos beijando castamente. Outro cientista levanta a mão. É o Dr. Pemberton, conhecido por teorias igualmente ridículas sobre tudo desde digestão até sonhos. Eu discordo, Blackwood. Minha pesquisa sugere que o beijo deriva do impulso infantil de sugar o leite materno. O movimento de sucção dos lábios, veja, nunca realmente nos abandona. Simplesmente transferimos esse impulso oral da mama da mãe para os lábios de parceiros românticos. Você olha ao redor da sala. Todos estão anotando isso. Sério. Eles estão registrando em cadernos de couro que beijar é basicamente adultos tentando mamar uns nos outros. A ciência vitoriana é simultaneamente impressionantemente dedicada e terrivelmente equivocada. Um terceiro cientista, professor Helmsworth, se levanta com um gráfico detalhado. Não, cavalheiros. Vocês estão todos errados. O beijo é claramente sobre transferência de cheiro. Observem. Quando dois indivíduos beijam, seus narizes ficam próximos, permitindo análise olfatória detalhada. O beijo evoluiu não como ato oral, mas como extensão do olfato, permitindo que humanos avaliem compatibilidade genética através de feromônios. Essa teoria é surpreendentemente a mais próxima da verdade que você vai ouvir hoje. Mas então, ele estraga tudo. E por isso proponho que desenvolvamos instrumento de medição nasal para quantificar a compatibilidade de beijo, sem necessidade do ato físico. Imagine, jovens vitorianas poderiam avaliar pretendentes simplesmente medindo suas emissões de feromônios através deste dispositivo. Ele revela máquina ridícula que parece combinação de telescópio, sanfona e focinheira. Supostamente, você coloca isso no rosto do pretendente e ele mede vapores românticos para determinar se o beijo seria satisfatório. Ninguém questiona como diabos isso funcionaria. A discussão continua ficando mais estranha. Dr. Whitmore apresenta teoria que o beijo é exercício higiênico, destinado a fortalecer músculos faciais e prevenir flacidez prematura da boca. Ele tem série de exercícios de beijo que parecem mais tortura que intimidade. Pressionar lábios contra objeto resistente por 5 minutos, fazer movimentos circulares com os lábios 50 vezes ao acordar, praticar beijo de resistência contra espelho empurrando com força máxima. Outro cientista sugere que beijar é método de trocar fluidos vitais, que equilibram os humores corporais. Segundo ele, pessoas com excesso de bile amarela devem beijar pessoas com excesso de fleuma para criar equilíbrio. Ele literalmente propõe casamentos arranjados, baseados em análise de saliva para otimizar a saúde do casal através de trocas de beijo regulares. Você observa enquanto eles trazem equipamento de medição. Há manômetro para medir pressão dos lábios durante beijo, cronômetro para registrar duração ideal, termômetro especial para medir calor de paixão, supostamente transferido através do contato labial. Um assistente de laboratório desafortunado é forçado a demonstrar técnica de beijo com manequim de cera, enquanto instrumentos registram dados. Força de pressão, 3 libras por polegada quadrada. Alguém anuncia. Duração, 4,7 segundos. Elevação de temperatura, 0,2 graus Celsius. Eles estão literalmente tentando reduzir o beijo a números, como se romance pudesse ser quantificado com precisão decimal. Mas a teoria mais perturbadora vem de Dr. Ashford, homem pálido com olhos ligeiramente desalinhados. Cavalheiros, ele sussurra dramaticamente. E se o beijo for método de transferência de parasitas benéficos? Considere, muitos organismos requerem múltiplos hospedeiros.
Talvez exista parasita microscópico que nos compele a beijar para completar seu ciclo de vida e, em troca, nos recompensa com sensações prazerosas. O silêncio que segue é desconfortável. Porque essa teoria, apesar de mal formulada, toca em algo genuinamente perturbador. E se nossos comportamentos íntimos não são realmente nossos? E se são programados por forças invisíveis que nos manipulam para seus próprios fins reprodutivos? Você passa horas ouvindo teoria após teoria, cada uma mais elaborada e menos baseada em evidências reais que a anterior. Os vitorianos têm ferramentas da ciência, mas ainda estão operando com suposições fundamentalmente equivocadas sobre como humanos e natureza funcionam. Eles medem tudo meticulosamente, mas medem as coisas erradas. Fazem perguntas sofisticadas, mas começam de premissas absurdas. Ainda assim, há algo admirável na tentativa. Pela primeira vez na história, pessoas estão tentando entender o beijo não através de teologia ou poesia, mas através de observação sistemática. Eles estão errados sobre quase tudo, sim, mas estão errados de forma científica, e isso é progresso de certo tipo. À noite, caminhando pelas ruas nebulosas de Londres, onde lampiões a gás criam círculos amarelados de luz na escuridão, você pensa sobre tudo o que ouviu. Canibalismo vestigial, impulsos orais infantis, transferência de feromônios, parasitas manipuladores. Nenhuma dessas teorias está completamente certa, mas todas contêm fragmentos de verdade envolvidos em camadas de besteira vitoriana. A verdade real sobre por que beijamos vai levar mais 100 anos de pesquisa real para emergir. Vai requerer neurociência, biologia molecular, estudos comportamentais sérios, mas tem que começar em algum lugar. E começa aqui, neste laboratório ridículo, com homens de barba medindo beijos com instrumentos de bronze e propondo teorias que farão gerações futuras rir. Mas pelo menos eles estão perguntando. Pelo menos estão tentando entender, mesmo que suas ferramentas e frameworks sejam inadequados. É mais do que a Idade Média fez, que simplesmente declarou o beijo como pecado e se recusou a investigar mais. É mais do que Roma fez, que apenas categorizou sem questionar. Os vitorianos, com toda sua pompa e equívoco, estão finalmente tratando o beijo como fenômeno digno de estudo científico sério. E isso, apesar dos resultados cômicos, é revolução silenciosa. Você está sentado numa sala de cinema escura em Nova York, ano 1926, e o ar está denso, com fumaça de cigarro, perfume barato e o cheiro adocicado de pipoca amanteigada. A tela à sua frente pisca em preto e branco, imagens silenciosas acompanhadas por pianista tocando melodias dramáticas no canto. E então acontece. 2 atores se aproximam, seus rostos enchem a tela inteira e seus lábios se encontram num beijo que parece durar eternidade. A plateia reage de formas violentamente diferentes. Você ouve suspiros românticos de jovens mulheres, tosses desconfortáveis de homens mais velhos, risadinhas nervosas de adolescentes. Uma senhora, algumas fileiras atrás, exclama alto: "Que indecência!" e se levanta para sair, arrastando o marido constrangido atrás dela. Mas a maioria fica, olhos fixos na tela, testemunhando algo que vai mudar fundamentalmente como bilhões de pessoas beijarão pelos próximos 100 anos. Você acabou de assistir um dos primeiros beijos cinematográficos prolongados e, sem saber, testemunhou o nascimento do beijo moderno como você o conhece. Porque aqui está a verdade perturbadora. A maior parte do que você acha que é natural sobre beijar foi inventado por Hollywood. Foi coreografado por diretores, praticado por atores, iluminado por técnicos e então projetado em telas gigantes para ensinar o mundo inteiro como se supõe beijar. Você viaja agora pelos bastidores de um estúdio em 1938.
É o set de filme romântico e você observa enquanto o diretor, homem nervoso chamado Harold, tenta explicar para dois atores jovens como executar a cena de beijo. Não, 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 ele grita, gesticulando selvagemente. Você está beijando ela como se fosse sua tia. Precisa de paixão, precisa de intensidade. Incline a cabeça mais, segure o rosto dela e quando seus lábios se encontrarem, conte mentalmente até 5 antes de se separar. A atriz, mulher chamada Dorothy, com lábios pintados de vermelho escarlate, parece desconfortável. 5 segundos. Isso não é um pouco longo? E se eu precisar respirar? Respire pelo nariz. Harold ordena impaciente. E você, virando para o ator, coloque a mão na parte de trás da cabeça dela assim. Não, não tão forte. Você não está tentando sufocá-la. Gentil, mas firme. Incline ela para trás, crie ângulo dramático. As câmeras vão amar isso. Você está assistindo à invenção do beijo cinematográfico em tempo real. Antes de Hollywood, as pessoas beijavam de formas muito mais variadas, mais práticas, menos coreografadas. Mas o cinema tem necessidades específicas. O beijo precisa ser visível, precisa durar tempo suficiente para a câmera capturar, precisa ter ângulo que pareça bom na tela, mas que é completamente não intuitivo na vida real. O Código Hays, de 1930, também está complicando tudo. Este código moral, ridiculamente restritivo, determina o que pode e não pode ser mostrado em filmes. E tem regras específicas sobre beijos. Beijos não podem ser excessivamente apaixonados ou prolongados. Línguas absolutamente proibidas. E a regra bizarra que beijos devem ser filmados de ângulo que claramente mostre que as bocas não estão abertas. Isso leva a beijos cinematográficos que são completamente artificiais. Lábios pressionados fechados, cabeças inclinadas em ângulos desconfortáveis, duração cronometrada para ser apropriada, mas ainda assim romântica. E milhões de pessoas assistindo esses filmes pensam: ah, então é assim que devo beijar. Você assiste take após take. Dorothy e seu parceiro, homem chamado Robert, com mandíbula quadrada e cabelo perfeitamente penteado, beijam repetidamente enquanto Harold grita instruções. Mais paixão, mas mantenha casto. Mais intensidade, mas sem língua. Segurem mais tempo, mas não pareçam luxuriosos. São instruções impossíveis, mas eles tentam e eventualmente produzem beijo que satisfaz tanto o diretor quanto os censores. O que você está testemunhando vai ser exportado globalmente. Filmes de Hollywood vão para a Europa, Ásia, América Latina, África. E em cada lugar, jovens assistindo essas telas gigantes vão absorver lições sobre como beijar. Incline a cabeça para a direita na maioria dos casos, feche os olhos, segure o rosto do parceiro ou coloque mãos na parte de trás da cabeça. Beije por vários segundos sem interrupção. Antes de Hollywood, beijos eram frequentemente mais curtos, mais práticos, com menos teatralidade. Pessoas beijavam com olhos abertos, beijavam rapidamente sem toda a construção dramática. Beijavam de formas que faziam sentido para seus corpos, mas não necessariamente pareciam boas em câmera lenta, com trilha sonora orquestral. Você viaja para a sala de projeção, onde executivos do estúdio assistem o corte final. Quando a cena do beijo aparece, com iluminação suave, fazendo os atores brilharem quase angelicalmente, com música aumentando para crescendo emocional, com câmera lentamente circulando o casal abraçado, um executivo assobia abaixo. Isso vai vender milhões de ingressos, ele diz. E está certo. Mas ele não percebe que também está vendendo blueprint de intimidade. Está vendendo template que gerações inteiras vão seguir sem questionar. Está criando expectativas sobre como o romance deve parecer, sentir, soar. E essas expectativas vão frequentemente colidir com a realidade bagunçada e menos cinematográfica de beijos reais entre pessoas reais. Você pula para 1950. O Código Hays ainda está em vigor, mas sendo esticado. Filmes estão ficando mais ousados.
Em De Aqui à Eternidade, você assiste a cena de beijo na praia que vai se tornar uma das imagens mais icônicas do cinema. Dois corpos entrelaçados na areia, enquanto ondas quebram sobre eles, beijando com intensidade que faz a censura vitoriana parecer de outra era geológica. Essa cena vai ensinar milhões de pessoas que beijos devem ser épicos, que devem acontecer em locações dramáticas, que devem ser acompanhados de fenômenos naturais impressionantes. Quantos casais vão tentar recriar esse beijo na praia apenas para descobrir que a areia entra em lugares desconfortáveis e água salgada queima quando entra na boca? Nos anos 60, o Código Reis finalmente morre e Hollywood explode em beijos que antes eram impensáveis. Você assiste beijos de língua aberta, beijos em camas, beijos que claramente levam a sexo. E cada inovação cinematográfica se torna nova norma que audiências vão tentar replicar em suas próprias vidas. Atores se tornam especialistas em beijo cinematográfico. Há técnicas específicas. Não coma alho antes de cena de beijo. Use enxaguante bucal entre takes. Pratique ângulos de cabeça com seu parceiro. Aprenda a respirar de forma que não faça barulho estranho perto do microfone. É trabalho, profissão, habilidade técnica completamente divorciada de qualquer emoção real. Você conversa com uma atriz veterana chamada Elizabeth em 1975. Ela fumando cigarro longo, olhando para você com olhos cansados. Querido, ela diz, exalando fumaça, eu beijei mais de 50 homens em tela e nenhum desses beijos significou nada. Era iluminação, ângulo, timing, beijo real, beijo com alguém que você ama. Completamente diferente, bagunçado, desajeitado às vezes, mas verdadeiro. Hollywood vem de fantasia, não realidade, mas a fantasia é poderosa. Você viaja pelo mundo e vê o impacto. Em Tóquio, jovens japoneses tentando imitar beijos americanos que viram em filmes. Em Mumbai, casais indianos praticando beijos ocidentais que seus avós teriam considerado obscenos. Em São Paulo, adolescentes aprendendo a beijar assistindo novelas e filmes antes de ter seu primeiro beijo real. Hollywood não inventou o beijo, mas inventou o beijo performático. O beijo como espetáculo, o beijo como momento climático de narrativa romântica. E ao fazer isso, mudou como bilhões de pessoas entendem e praticam intimidade. Você está num laboratório de microbiologia moderno, ano 2015, e desta vez o cheiro é esterilizado, quase ausente, apenas leve nota química de desinfetante e plástico novo. Você está olhando através de microscópio de alta potência e o que vê faz seu estômago revirar. A amostra é de saliva coletada imediatamente após um beijo de 10 segundos entre dois voluntários. Está absolutamente fervilhando de vida. Bactérias, milhões delas, bilhões na verdade. Elas se movem, se reproduzem, formam colônias, trocam material genético. Você está vendo, em tempo real, magnificado 1000 vezes, o ecossistema microscópico que habita a boca humana. E quando duas bocas se beijam, esses ecossistemas colidem, misturam, trocam residentes como cidades intercambiando população. A doutora Chen, microbiologista de jaleco branco e óculos de proteção, está ao seu lado, explicando com entusiasmo quase perturbador. Num beijo de 10 segundos, ela diz, apontando para a projeção na parede, aproximadamente 80 milhões de bactérias são transferidas entre duas pessoas. 80 milhões. É mais do que a população de muitos países. Você sente vontade de nunca mais beijar ninguém, mas ela continua. A boca humana contém em média 700 espécies diferentes de bactérias. Algumas são benéficas, produzindo enzimas que ajudam digestão ou protegendo contra patógenos invasores. Outras são neutras, apenas ocupando espaço. E algumas, ela pausa dramaticamente, são potencialmente perigosas. Ela clica para o próximo slide.
É a imagem de Streptococcus mutans, a bactéria principalmente responsável por cáries dentárias. Estas pequenas podem ser transferidas através do beijo. Você pode literalmente pegar cáries de beijar alguém com higiene dental pobre. E não é só isso. A lista continua e fica pior. Herpes simplex tipo 1, o vírus que causa herpes labial, vive dormente em mais de 50% da população adulta. Um beijo durante surto ativo pode transmitir para parceiro que nunca teve, condenando-os a surtos recorrentes pelo resto da vida. O vírus Epstein-Barr, que causa mononucleose, é transmitido principalmente através de saliva, ganhando o apelido de doença do beijo, por razão óbvia. E tem mais. Doutora Chen continua, claramente gostando do desconforto no seu rosto. Helicobacter pylori, bactéria que causa úlceras estomacais, pode ser transmitida através de beijos. Citomegalovírus, outro herpes vírus, passa facilmente pela saliva. Até alguns parasitas gastrointestinais podem ser transferidos se as pessoas não lavam mãos adequadamente e então tocam suas bocas antes de beijar. Você olha para imagens de microscópio eletrônico na parede. Bactérias parecem alienígenas, com formas estranhas e estruturas complexas. Algumas têm flagelos, caudas chicoteantes que as impulsionam através de fluidos. Outras têm pile, pequenas projeções que usam para se agarrar a superfícies ou trocar DNA com outras bactérias. É o universo inteiro vivendo na sua boca e você nunca pensou sobre isso até agora. Mas aqui está a parte fascinante, doutora Chen diz, seu tom mudando de alarmista para educacional. Beijar pode, na verdade, ser benéfico para o sistema imunológico. Quando você beija regularmente a mesma pessoa, está constantemente exposto ao microbioma único dela. Isso treina seu sistema imunológico, o mantém afiado, pronto para responder a ameaças reais. Ela mostra estudo onde casais que beijam frequentemente têm microbiomas orais mais similares que desconhecidos. É como se, ao longo do tempo, suas bocas se tornassem ecologicamente harmoniosas, adaptadas uma à outra, criando um ambiente microbiano compartilhado. Há até teoria, ela continua, que beijar evoluiu parcialmente como teste imunológico. Você está literalmente amostrando as defesas microbianas do seu parceiro e seu corpo está subconscientemente avaliando se eles têm sistema imunológico complementar ao seu. Diversidade imunológica em filhos é vantagem evolutiva e beijar pode ser forma de avaliar essa compatibilidade. Você move para a próxima estação no laboratório onde outro pesquisador está analisando compostos químicos na saliva. A saliva não é apenas água com bactérias, ele explica. Contém mais de 1000 proteínas diferentes, enzimas, hormônios, anticorpos. Quando você beija alguém, está literalmente trocando informação química complexa. Ele aponta para gráfico na tela de computador. Veja aqui, testosterona. Homens transferem testosterona para mulheres através da saliva durante beijo. Não muito, mas o suficiente para potencialmente afetar desejo sexual delas. É forma de comunicação hormonal que acontece completamente fora da consciência. E tem mais compostos sendo trocados. Cortisol, hormônio do estresse, oxitocina, hormônio de ligação social, endorfinas, analgésicos naturais. Cada beijo é coquetel químico complexo sendo compartilhado, misturado, processado pelos corpos de ambos os parceiros. Você vê imagens de ressonância magnética mostrando cérebros de pessoas enquanto beijam. Múltiplas áreas se iluminam. Córtex sensorial processando toque e sabor, sistema límbico gerando emoção, núcleo accumbens inundando com dopamina, criando sensação de prazer e recompensa. Beijar ativa mais regiões cerebrais simultaneamente que quase qualquer outra atividade humana. E aqui está o mais nojento, doutora Chen diz com um sorriso quase maníaco. Células da pele. Quando você beija alguém intensamente, você está trocando células epiteliais mortas e moribundas.
pequenos pedaços de tecido humano sendo transferidos de uma boca para outra. Você está literalmente consumindo partes microscópicas da pessoa que está beijando. Você sente enjoo real agora, mas ela não para. E restos de comida. Não importa quão bem você escove os dentes, sempre há partículas microscópicas de sua última refeição alojadas entre dentes, embaixo da língua, nas criptas das amígdalas. Quando você beija alguém, você compartilha essas partículas. Está essencialmente comendo versão extremamente diluída do que eles comeram horas antes. A sala está silenciosa, exceto pelo zumbido do equipamento de laboratório. Você processa toda essa informação. 80 milhões de bactérias, vírus adormecidos, esperando oportunidade de saltar para novo hospedeiro, hormônios sendo transferidos, células da pele sendo trocadas, restos de comida compartilhados. É absolutamente repugnante quando você realmente pensa sobre isso. Então, por que ainda fazemos isso? Você pergunta, voz ligeiramente estrangulada. Doutora Chen sorri, porque os benefícios superam os riscos. A maioria das bactérias transferidas são inofensivas ou até benéficas. O risco de contrair doença séria através de beijo é relativamente baixo se ambas as pessoas têm saúde razoável. E os benefícios psicológicos, emocionais e relacionais são enormes. Beijar libera oxitocina, que cria ligação. Libera dopamina, que cria prazer. Reduz cortisol e diminui estresse. É literalmente bom para você, apesar do fator nojo. Você sai do laboratório com apreciação completamente nova e ligeiramente horrorizada sobre o que acontece cada vez que você beija alguém. Nunca mais será inocente, nunca mais será simples. Agora você sabe, é troca microbiana massiva, teste imunológico subconsciente, transferência hormonal, comunicação química complexa, tudo embrulhado em ato que parece simples e romântico na superfície. Você está numa sala de ressonância magnética funcional em 2023, deitado completamente imóvel enquanto máquina gigantesca zumbi e clica ao seu redor. Você foi instruído a imaginar beijar alguém que ama profundamente e enquanto faz isso, a máquina está mapeando cada região do seu cérebro que se ilumina. O resultado é espetacular e ligeiramente assustador. Seu cérebro inteiro está aceso como árvore de Natal neurológica. A neurocientista supervisionando o experimento, doutora Patel, observa os monitores com fascínio. Incrível, ela murmura. Apenas imaginar o beijo ativa praticamente os mesmos circuitos que o ato real. Olhe aqui. Ela aponta para áreas iluminadas, córtex somatosensorial processando o toque imaginado dos lábios, córtex insular integrando sensações corporais com emoção, amígdala gerando resposta emocional. E aqui, ela toca a tela com excitação. O núcleo accumbens, centro de recompensa do cérebro, inundado com dopamina. Você sai da máquina e ela te mostra os scans comparativos. Beijar ativa mais neurônios simultaneamente que resolver equações matemáticas complexas, que ouvir música, que ver imagem bonita. É uma das experiências neurologicamente mais ricas que humanos podem ter. Seu cérebro está trabalhando mais duro durante beijo de 10 segundos que durante 10 minutos de conversa casual. Mas aqui está o realmente fascinante, doutora Patel diz, puxando outro conjunto de dados. Quando você beija alguém que realmente ama, comparado com beijar estranho ou alguém por quem não sente atração, circuitos completamente diferentes são ativados. Com amor verdadeiro, vemos ativação massiva no córtex pré-frontal ventromedial, área associada com tomada de decisões emocionais profundas e avaliação de recompensa a longo prazo. Ela mostra gráfico de neurotransmissores liberados durante beijos apaixonados. Dopamina, o químico do prazer e motivação. Serotonina, que regula o humor. Oxitocina, o hormônio de ligação social que faz você sentir conectado e confiante. Endorfinas, analgésicos naturais que criam euforia leve.
É coquetel químico que seu cérebro produz naturalmente, mais poderoso que muitas drogas sintéticas. Interessantemente, ela continua, beijar também diminui níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Estudos mostram que após apenas 15 segundos de beijo, os níveis de cortisol caem significativamente. É literalmente forma de automedicação para ansiedade. Mas você quer entender o porquê? Por que a evolução criou esse sistema tão elaborado em torno de ato de pressionar lábios juntos? Doutora Patel tem teorias baseadas em décadas de pesquisa acumulada. Primeiro, avaliação de compatibilidade genética. Ela explica. Quando você beija alguém, está literalmente cheirando e provando eles. Seu nariz e boca captam feromônios e outros compostos químicos que carregam informação sobre o complexo principal de histocompatibilidade deles, o MHC. É conjunto de genes que determina sistema imunológico. Inconscientemente, você prefere parceiros com MHC diferente do seu, porque isso significa filhos com sistemas imunológicos mais diversos e robustos. Ela te mostra estudos onde mulheres consistentemente classificaram cheiro de camisetas usadas por homens com MHC de similar como mais atraente. O beijo amplifica isso 1000 vezes, dando acesso direto à informação química através de saliva. Segundo, teste de saúde e fertilidade. Ela continua. A composição da saliva, o frescor do hálito, o sabor geral da boca de alguém, tudo comunica informação sobre saúde deles. Alguém com infecção oral, com problemas hormonais, com certas doenças, vai ter sabor diferente. Seu corpo está fazendo análise química subconsciente durante cada beijo. Você pensa em todos os beijos ruins que teve, beijos que te fizeram querer recuar instintivamente. Talvez não fosse apenas falta de química abstrata, mas seu corpo literalmente detectando incompatibilidade ou problema de saúde. Terceiro, criação de vínculo. Doutora Patel diz, oxitocina é poderosa. É o mesmo hormônio liberado durante parto e amamentação, criando laço profundo entre mãe e bebê. Quando liberado durante beijo, cria ligação similar entre parceiros românticos. Quanto mais você beija alguém, mais oxitocina é liberada, mais forte o vínculo se torna. É ciclo de reforço positivo que mantém casais juntos. Ela te mostra estudos de relacionamentos de longo prazo. Casais que beijam frequentemente, não só durante sexo, mas em momentos casuais ao longo do dia, relatam maior satisfação com o relacionamento, menor probabilidade de traição, melhor comunicação. O beijo literal e fisicamente cola pessoas juntas através de química cerebral. E há diferenças fascinantes entre sexos, ela adiciona. Estudos indicam que homens geralmente valorizam beijos mais no começo de relacionamento, possivelmente como forma de aumentar chance de sexo. Mulheres valorizam beijos consistentemente ao longo de relacionamento, como forma de avaliar e manter qualidade do vínculo. E mulheres são muito mais seletivas sobre quem beijam, provavelmente porque tem mais em jogo evolutivamente falando em termos de investimento reprodutivo. Você aprende sobre o beijo de reconciliação, aquele beijo após briga que parece magicamente dissolver raiva. Não é magia, é neurologia. O beijo força a liberação de oxitocina, que literalmente reduz a atividade em regiões cerebrais associadas com medo e raiva, enquanto aumenta a atividade em regiões associadas com empatia e confiança. E aqui está algo perturbador, doutora Patel diz, mudando de tom. Podemos medir quanto alguém está atraído por você através de análise de saliva após beijo, níveis de testosterona, oxitocina, cortisol, todos contam história sobre o que o corpo da outra pessoa está sentindo. Em teoria, poderíamos desenvolver teste que analisa a saliva pós-beijo e te diz objetivamente se a pessoa está realmente em você ou apenas sendo educada. A ideia é simultaneamente fascinante e horrorosa.
Imagine reduzir a atração romântica a painel de laboratório, números objetivos dizendo se alguém realmente gosta de você. Mas o mais importante, ela conclui, voltando à tela mostrando seu cérebro iluminado, é que beijo é uma das formas mais íntimas de comunicação não verbal que humanos desenvolveram. Você está compartilhando espaço pessoal mais íntimo, trocando fluidos corporais, sincronizando respiração, criando um momento de vulnerabilidade mútua. É confiança física manifestada, e seu cérebro sabe disso. É por isso que responde tão intensamente. Você sai do laboratório com compreensão completamente nova. Cada beijo que você já teve não foi apenas momento emocional, foi transação química complexa. Seu corpo estava constantemente avaliando, testando, ligando, comunicando através de canais que você nunca percebeu conscientemente. Você era químico, biólogo, comunicador, tudo ao mesmo tempo, usando o beijo como ferramenta sofisticada desenvolvida através de milhões de anos de evolução humana. Você está num laboratório de tecnologia futurista em 2035, e o que vê aqui é tão estranho que desafia tudo que você aprendeu sobre o beijo até agora. À sua frente está dispositivo que parece combinação de fone de ouvido de realidade virtual e aparelho dental bizarro. É chamado de Kissinger e supostamente permite que você beije alguém através da internet. Literalmente. O engenheiro demonstrando o aparelho, jovem chamado Marcos, com entusiasmo quase maníaco, coloca o dispositivo na boca. Pequenos atuadores de silicone cobrem seus lábios, conectados a sensores de pressão e temperatura. Do outro lado do mundo, sua namorada em Tóquio está usando dispositivo idêntico. Quando ela pressiona seus lábios contra o aparelho, os atuadores no dispositivo de Marcos respondem, replicando a pressão, o movimento, até mesmo a temperatura aproximada. É beijo telepresente, beijo à distância, beijo mediado por algoritmos e conexão de fibra óptica. A latência é apenas 30 milissegundos. Marcos explica depois de remover o dispositivo, limpando saliva dos sensores. Imperceptível para cérebro humano. Para todos os efeitos práticos, é beijo em tempo real, mesmo que a pessoa esteja a 10 mil quilômetros de distância. Você observa ele demonstrar com voluntária no laboratório. Ela beija o aparelho dela e, simultaneamente, o aparelho dele pressiona contra seus lábios, recriando o padrão de pressão. É simultaneamente impressionante, tecnologicamente e profundamente não erótico. Há algo inegavelmente estranho sobre beijar pedaço de silicone conectado a computador, não importa quão avançada seja a tecnologia. Mas Marcos insiste que é futuro. Relacionamentos à distância são cada vez mais comuns, ele argumenta. Pessoas trabalham em países diferentes, estudam em continentes diferentes. Por que o toque físico deveria ser limitado por geografia? Já aceitamos videochamadas como substituto adequado para conversa presencial. Por que não aceitar beijos digitais? Você move para a próxima estação, onde o cientista está trabalhando em algo ainda mais perturbador. Inteligência artificial que aprende a beijar. Não é robô com lábios, mas sistema que analisa milhares de beijos capturados por sensores e cria algoritmo que pode beijar de volta através de dispositivo áptico de forma personalizada para preferências do usuário. O sistema aprende seu estilo, a cientista explica, mostrando telas cheias de dados. Você prefere beijos mais suaves ou mais intensos? Mais curtos ou mais prolongados? Mais estáticos ou mais dinâmicos? Após 10 sessões de treinamento, a IA pode replicar beijo que é estatisticamente otimizado para seu prazer máximo. É nojento e fascinante simultaneamente. A ideia de algoritmo que beija melhor que humano, porque tem acesso a milhões de pontos de dados sobre suas preferências. É futuro onde intimidade é gamificada, otimizada, reduzida a parâmetros ajustáveis. Você visita startup em São Francisco trabalhando em spray de beijo.
aerossol que supostamente contém feromônios sintéticos e neurotransmissores encapsulados que, quando inalados, replicam parte da experiência química de beijar sem contato físico real. É basicamente tentar hackear a neurologia do beijo, pular direto para a liberação de dopamina e oxitocina sem necessidade de lábios tocando. Imagine estar numa reunião estressante. O CEO da startup explica com um sorriso de vendedor e poder discretamente inalar dose de beijo para acalmar seus nervos, baixar cortisol, aumentar foco, ou estar sozinho em casa e sentir falta do seu parceiro. Então usa o spray para obter parte daquele conforto químico sem esperar até vê-lo. É simultaneamente conveniente e profundamente triste. A ideia de reduzir intimidade humana a inalador portátil, de comodificar a química do afeto, de permitir que pessoas evitem vulnerabilidade real de conexão física, enquanto ainda obtêm algum benefício neurológico. Mas talvez o mais perturbador esteja acontecendo em laboratório de neurociência em Zurique. Você observa enquanto pesquisadores usam estimulação magnética transcraniana para ativar diretamente as regiões cerebrais associadas com beijar. Sem toque, sem parceiro, sem saliva, apenas campos magnéticos pulsando através do crânio, fazendo neurônios específicos dispararem em padrões que o cérebro interpreta como experiência de beijo. Os sujeitos relatam sensação vívida de beijar alguém. O pesquisador principal diz, mostrando resultados. Alguns até podem especificar detalhes, como se os lábios eram macios ou ásperos, se o beijo era apaixonado ou gentil. Estamos literalmente criando beijos fantasmas, memórias de beijos que nunca aconteceram, injetando-as diretamente no córtex. As implicações são profundas e assustadoras. Se você pode criar experiência subjetiva de beijo sem beijo real, o que isso significa para relacionamentos, para consentimento, para a própria natureza da intimidade? Você viaja para a conferência sobre o futuro da intimidade humana, onde especialistas debatem essas questões. Um sociólogo argumenta que tecnologia de beijo está criando geração que vai preferir interações mediadas porque são mais controláveis, mais previsíveis, menos arriscadas emocionalmente que beijos reais. Você pode desligar dispositivo, ele diz, mas não pode desligar outra pessoa. Tecnologia oferece ilusão de intimidade sem vulnerabilidade real. Uma psicóloga contra-argumenta que tecnologia pode ajudar pessoas com ansiedade social, com traumas, com dificuldades físicas que impedem intimidade tradicional. Nem todos têm acesso fácil a beijos consensuais e prazerosos, ela aponta. Para algumas pessoas, tecnologia pode ser ponte para a conexão que de outra forma seria impossível. O debate continua, mas uma pergunta permanece. O beijo vai sobreviver à era digital? Ou vai ser gradualmente substituído por simulações cada vez mais convincentes, até que a distinção entre real e artificial se torne irrelevante? Você pensa em tudo que viu nesta jornada. O beijo começou talvez como cheirada acidental na Mesopotâmia. Evoluiu através de hierarquias romanas, foi catalogado em textos indianos, demonizado pela igreja medieval, ignorado por culturas inteiras, mal compreendido por cientistas vitorianos, glamourizado por Hollywood, dissecado por microbiologistas, explicado por neurocientistas, e agora está sendo digitalizado, algoritmizado, comodificado por engenheiros de tecnologia. Em laboratório silencioso de realidade virtual, você coloca dispositivo de beijo uma última vez. Do outro lado da conexão está outra pessoa, em algum lugar do mundo, também usando o aparelho. Você pressiona seus lábios contra o silicone frio. Sensores capturam o movimento, algoritmos traduzem em dados. Dados viajam através de cabos de fibra ótica à velocidade da luz. Atuadores no aparelho dela respondem. Ela sente algo. Você sente algo. Mas é beijo?
Realmente? Ou é apenas simulação sofisticada, teatro tecnológico, ilusão elaborada de intimidade? Você remove o dispositivo, limpa a saliva dos sensores com lenço antibacteriano fornecido e olha pela janela para a rua lá embaixo. Lá, na calçada, você vê casal jovem se despedindo. Eles se aproximam, sem dispositivos, sem algoritmos, sem otimização. Apenas dois seres humanos com toda a sua bagunça biológica, seus 80 milhões de bactérias, suas incompatibilidades de MHC, seus medos e esperanças. E eles beijam, simples e imperfeito, e completamente real. E você percebe, talvez o beijo sobreviva justamente porque é imperfeito, porque é vulnerável, porque requer confiança, risco, abertura verdadeira para outro ser humano. Tecnologia pode simular sensação, mas não pode replicar coragem que beijo real requer, a intimidade genuína que cria. Ou talvez você esteja errado. Talvez em 50 anos, pessoas vão olhar para trás e rir da ideia primitiva de tocar lábios reais em lábios reais, trocando fluidos corporais de forma tão anti-higiênica e ineficiente. Talvez beijo se torne curiosidade histórica, praticado apenas por tradicionalistas nostálgicos, enquanto todos os outros usam interfaces neurais diretas para compartilhar intimidade. O futuro está aberto, incerto, cheio de possibilidades tanto maravilhosas quanto assustadoras. Mas por enquanto, o beijo sobrevive, evoluindo como sempre evoluiu, adaptando-se, transformando-se, mas mantendo algo essencial no seu núcleo. O desejo humano de conexão, de tocar e ser tocado, de dissolver temporariamente as fronteiras entre eu e outro. Você volta agora, lentamente, da jornada de 5.000 anos através da história do beijo. Sente seu corpo se acomodando mais profundamente no colchão, sentindo cada ponto de contato entre você e a superfície macia que te sustenta. Sua respiração está mais lenta agora, mais profunda, mais tranquila. O ritmo natural do seu peito subindo e descendo, trazendo ar fresco, levando embora toda a tensão acumulada. Pense em tudo que você testemunhou esta noite. Os escribas suados da Mesopotâmia gravando os primeiros beijos em argila que duraria milênios. Os romanos com seu hálito de alho e vinho, categorizando cada tipo de beijo com precisão burocrática. Os mestres indianos ensinando 30 formas diferentes de pressionar lábios, transformando intimidade em arte refinada. Os monges medievais tremendo de medo diante do poder de um simples toque de bocas. As tribos polinésias cheirando rostos em vez de beijar, encontrando intimidade de formas completamente diferentes. E você percebe algo reconfortante. Não existe forma certa de demonstrar afeto. Não existe jeito único de expressar amor. A humanidade encontrou 1000 caminhos diferentes para o mesmo destino, que é conexão genuína com outro ser humano. Alguns através de beijos, outros através de cheiros. Alguns através de palavras, outros através de silêncio compartilhado. Todos válidos, todos verdadeiros. Sinta seus músculos relaxando ainda mais, começando pelos dedos dos pés, subindo pelas panturrilhas, pelas coxas, pelo quadril. Cada parte do seu corpo se rendendo ao descanso, ao sono que se aproxima gentilmente como maré subindo na praia. Não há pressa, não há urgência. Apenas este momento, este espaço seguro, este trajeto suave em direção aos sonhos. Os cientistas vitorianos, com suas teorias absurdas, os atores de Hollywood praticando beijos coreografados sob luzes brilhantes, os microbiologistas revelando os 80 milhões de bactérias trocadas em cada beijo, os neurocientistas mapeando cérebros iluminados como constelações, todos tentando entender este mistério simples e complexo. Por que nos sentimos compelidos a tocar nossos lábios nos lábios de alguém especial? E a resposta
Você percebe agora com clareza que só vem quando a mente está quieta e o corpo está relaxado. É que não importa muito o porquê. Importa apenas que acontece, que em algum momento da história humana, duas pessoas se aproximaram, fecharam os olhos e deixaram seus lábios se encontrarem. E naquele momento descobriram algo precioso, uma forma de dizer sem palavras que o outro importa, que não estão sozinhos, que existe conexão possível entre dois seres separados navegando este mundo confuso e às vezes assustador. Sua respiração está tão suave agora que você mal percebe. O quarto ao seu redor se dissolve gentilmente nas sombras. As preocupações do dia, as tensões, as ansiedades, tudo se afasta como névoa dissipando sob o sol da manhã. Você está seguro aqui, protegido, embalado pela história de milênios de seres humanos, tentando se conectar, se entender, se amar. E amanhã, quando você acordar, talvez olhe diferente para aquele gesto simples que praticamos sem pensar. Talvez reconheça nele os ecos de escribas mesopotâmicos, de poetas romanos, de mestres tântricos, de amantes através das eras. Talvez sinta gratidão por viver numa época onde beijar não é pecado, onde não precisamos medir com instrumentos de bronze, onde podemos simplesmente permitir que aconteça, natural e espontâneo. Mas por agora, deixe tudo isso ir. Deixe a história se recolher. Deixe os fatos se dissolverem. Deixe apenas a sensação permanecer. Você faz parte de algo maior, de uma linhagem ininterrupta de seres humanos buscando intimidade, encontrando formas de expressar o inexprimível, de tocar o intocável. Seus olhos estão pesados agora, tão pesados que não vale o esforço de mantê-los abertos. Deixe-os fechar. Deixe a escuridão ser acolhedora, não assustadora. Deixe o sono vir como velho amigo, envolvendo você em seus braços gentis, sussurrando que está tudo bem, que você pode descansar agora, que a jornada terminou e você chegou exatamente onde deveria estar. Deslize agora, suavemente, para aquele espaço entre vigília e sono, onde pensamentos se tornam sonhos, onde lógica se dissolve em imagens, onde você flutua livre e leve como pluma no vento. E enquanto desliza, saiba que bilhões de pessoas antes de você também deslizaram assim. Também se entregaram ao sono, também fecharam os olhos no fim de longos dias cheios de histórias. E todos eles, de alguma forma, tocaram lábios em outros lábios, ou cheiraram rostos, ou encontraram suas próprias formas de dizer: você importa, você não está sozinho, estamos juntos neste mundo estranho e maravilhoso. Durma bem agora. Sonhe com beijos antigos e futuros, com conexões reais e simuladas, com intimidade em todas suas formas, através de todos os tempos. E acorde amanhã renovado, pronto para criar suas próprias histórias, seus próprios momentos de conexão. Boa noite. Descanse profundamente. E saiba que foi lindo ter você aqui esta noite, compartilhando esta jornada através do tempo e da saliva e da história humana.